Normalmente, quando a ideia de um manual de sobrevivência vem à mente, tem uma expectativa muito clara, quase instintiva mesmo, sobre o que a gente vai encontrar naquelas páginas. Uhum. A gente logo imagina algo físico, né? Exato. Uma engenharia básica, sabe? Tipo aquela instrução bem clássica de esfregar 2 gravetos para fazer fogo. Ou usar um galho reto como uma tala para uma perna quebrada. Sim, perfeitamente. É sempre um conhecimento focado em ferramentas táteis, em ações muito mecânicas e musculares. E, tipo, existe um conforto muito binário nisso. É verdade. Porque, assim, o ser humano adora aquela ilusão de que as soluções para perigos mortais são coisas que a gente pode segurar firmemente com as próprias mãos. Mas essa é meio que a resposta biológica padrão do nosso corpo. Diante do abismo, o nosso instinto primário sempre vai buscar uma corda material. Uhum. Algo tangível para agarrar, né? Isso. A nossa cultura moderna, especialmente, foi construída totalmente sobre essa premissa. A ideia de que a segurança é um artefato físico que a gente constrói ou compra. Mas então, a gente pega o material que embasa o nosso mergulho profundo de hoje e, olha, dá um nó na cabeça. A fonte central da nossa análise é o capítulo 25 do Sutra de Lótus. Ah, sim, na tradução brilhante do Burton Watson, vale destacar. Sim, a tradução do Burton Watson, e o capítulo tem esse título fascinante, que é O Portão Universal. E de repente, tipo, toda essa nossa lógica ocidental de sobrevivência simplesmente vira de cabeça para baixo. Vira completamente. Porque a missão deste nosso mergulho hoje é justamente decifrar como esse texto tão antigo inverte a premissa de resgate. As ferramentas que são descritas ali, elas não são físicas. Não, nem um pouco. Elas são puramente mentais. É tipo um manual de salvação que propõe uma ideia muito radical. A ideia de que o foco mental, direcionado a uma figura específica, o Bodhisattva Kuan Yin, tem o poder de transformar uma ameaça letal em tranquilidade absoluta. E olha, é muito importante a gente dimensionar o peso dessa fonte para quem acompanha a gente. Com certeza. Nós não estamos lidando com um textinho qualquer. É um dos textos mais reverenciados e influentes de toda a tradição budista da Ásia Oriental. Sem dúvida. Então, a proposta aqui não é de forma alguma fazer uma leitura superficial. Não é um simples catálogo de milagres antigos, sabe? O objetivo é desvendar o mecanismo psicológico por trás dessa promessa. E é bem aí que surge a grande questão filosófica. A pergunta que vai guiar toda a nossa investigação de hoje. Porque, lendo o texto original, eu confesso que fiquei fascinada com um enigma maravilhoso que paira sobre cada linha. O paradoxo da ação. Exato. Quando o milagre acontece, quem é que realmente realiza a ação que altera a realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? É a intervenção divina desse ser supremo que desce ali do céu e salva o dia como um herói clássico? Ou é a própria pessoa que está ali, tipo, prestes a cair do precipício, que reconfigura o universo ao redor dela através de um esforço cognitivo colossal? Essa tensão entre a graça externa e o esforço interno é literalmente o coração do texto. Mas, sabe, antes da gente poder dissecar como uma lâmina de aço pode se quebrar só pela força de um pensamento... Que é uma imagem muito forte, por sinal. Muito forte. Mas antes disso, a gente precisa estabelecer o terreno. Precisamos entender a identidade do epicentro de tudo isso. Boa. O capítulo, ele se abre com uma dinâmica clássica de perguntas e respostas. Tem um bodhisattva ali chamado Intenção Inesgotável, que questiona diretamente o Buda. Ele pergunta sobre o nome, né? Isso. Ele pergunta, qual é a razão de esse ser específico receber o nome de perceptor dos sons do mundo? E, só para contextualizar logo de cara para quem está ouvindo... Por favor. Um bodhisattva, na tradição budista, é essencialmente um ser que já alcançou o nível máximo de iluminação. Tá, ele já está pronto para o nirvana. Exato. Mas ele toma uma decisão muito consciente de adiar essa entrada definitiva. Essa figura escolhe permanecer no ciclo de sofrimento do mundo para ajudar o resto da humanidade a se libertar também. É assim...
a personificação máxima do altruísmo. O que nos leva a um detalhe histórico e cultural que, nossa, salta aos olhos quando a gente olha as fontes que a gente reuniu. Porque o Buda responde essa pergunta descrevendo o juramento de Kuan Yin como algo tão vasto e profundo quanto o próprio oceano. Uma imagem linda. Muito. Mas tem uma coisa. No texto original do Sutra de Lótus, Kuan Yin é retratado de uma forma masculina. É verdade. O Buda se refere a essa figura como um filho do Buda. Trata-se da representação de Avalokitesvara, que tem uma origem na Índia. Contudo, o material histórico aponta algo muito curioso. À medida que a filosofia budista viaja, atravessa montanhas e vai se adaptando a novas sociedades, essa exata mesma figura transiciona. Sim, ela muda completamente de forma. Pois é, ela se torna Kuan Yin, que é uma entidade feminina na China, e Kannon no Japão. Como que a gente pode interpretar essa metamorfose toda? Olha, a armadilha mais fácil seria ver isso apenas como um erro de tradução. Ou uma apropriação, né? Isso, uma apropriação indevida. Mas a interpretação mais rica, a que os especialistas trazem, é olhar para a sociologia da religião. Ah, entendi. A cultura chinesa, historicamente, ela associa a compaixão suprema, o perdão incondicional e o próprio acolhimento à figura materna. Faz todo sentido. Avalokitesvara era a pura personificação da compaixão. Então, para que essa ideia ressoasse profundamente e oferecesse um conforto real na China, a própria forma do Bodhisattva precisava ser fluida. Nossa, isso é brilhante. A essência transcende qualquer gênero biológico, qualquer amarra humana. A compaixão se manifesta da forma exata que uma sociedade mais precisa para se sentir segura e acolhida. É uma maleabilidade realmente fascinante. Funciona quase como um arquétipo universal mesmo, que veste roupas diferentes dependendo de quem está olhando para ele, desde que cumpra aquele papel fundamental de acolher. Exatamente isso. Mas, olha, tem um ponto sobre essa figura que me levanta uma dúvida genuína. E eu acho que quem acompanha a nossa análise também deve estar se perguntando. O nome. O perceptor dos sons do mundo. Isso, o perceptor dos sons do mundo. Eu confesso que me sou um tanto passivo, sabe? Ah, eu entendo por quê. Porque, como é que o ato de apenas perceber um som se traduz em um resgate real? Historicamente falando, ouvir alguém gritar por socorro lá longe não é a mesma coisa que, de fato, jogar uma boia salva-vidas para a pessoa. Com certeza. Mas essa é a distinção fundamental que o texto tenta ensinar. A palavra ouvir, dentro dessa filosofia oriental, não está descrevendo a mecânica chata de ondas sonoras batendo num tímpano humano. Tá, não é biologia. Não. O Sutra dá pistas muito claras de que essa percepção é o que ele chama de uma sabedoria maravilhosa. Sabedoria maravilhosa. Sim, o texto usa uns termos bem específicos para isso. Ele afirma que Kuan Yin possui o olhar verdadeiro, o olhar puro e o olhar da grande sabedoria abrangente. Ah, então ele mistura a audição com visão? Mistura tudo e culmina no olhar da compaixão. Portanto, a audição aqui é, na verdade, uma metáfora por uma empatia que penetra a superfície das coisas. É a capacidade de captar a raiz invisível da dor de todos os seres simultaneamente. Nossa! O que significa que ouvir os sons do mundo é, no fundo, compreender a natureza do sofrimento com uma clareza que o ser humano comum raramente consegue atingir. Exato. Não tem julgamento nessa escuta. Tem apenas constatação e acolhimento. Mas vamos avançar para a parte onde a teoria colide com a prática física. Porque o negócio começa a ficar intenso. Fica cinematográfico, eu diria. Totalmente. O Buda começa a listar, a pedido lá do Intenção Inesgotável, as aplicações práticas desse poder. E a lista de perigos é, assustadora. É um catálogo de catástrofes. Sim, ele cita a situação de alguém sendo empurrado para dentro de um poço de fogo gigantesco, e a promessa é que o simples foco mental no perceptor de sons transforma esse inferno, literalmente, em um lago sereno. Ou o caso de alguém à deriva num vasto oceano, prestes a ser devorado por dragões, por peixes monstruosos e demônios, onde, subitamente, as ondas simplesmente perdem a capacidade de afogar. E a narrativa só escala a partir daí. As metáforas de queda e de aniquilação física dominam essa passagem. Que mais ele cita?
Tem o cenário de uma pessoa sendo empurrada do pico do Monte Sumeru. Que é a montanha sagrada, né? Isso, a montanha central da cosmologia budista. E o resultado dessa queda é que a pessoa fica suspensa no ar, pairando calmamente como o próprio Sol. Caramba! E tem outro. O exemplo de alguém sendo arremessado de uma montanha de diamante por criminosos cruéis. A pessoa chega ao chão sem sofrer um único arranhãozinho. Intocável. Intocável. E não para na natureza, tem as violências interpessoais. Bandidos brandindo facas letais que, de repente, perdem completamente a vontade de ferir e são tomados por um sentimento de compaixão. Mas vem cá, confessa uma coisa pra mim e pra quem tá ouvindo. Fala. Lendo tudo isso hoje, com a mentalidade crítica que a gente tem, soa como a mágica pura? Não soa? Soa bastante. Parece um roteiro de filme. É quase um conto de fadas, porque o exemplo mais extremo do texto diz que se o indivíduo enfrenta a lei do rei, ou seja, está ali prestes a ser executado, a espada de ferro do carrasco vai simplesmente se estilhaçar em pedaços se houver o pensamento focado em Kuan-Yin. Sim, a lâmina quebra em 1000 pedaços. Como que a gente pode ler isso e não tratar apenas como, sabe, folclore? Ou um pensamento positivo meio ingênuo? Como que um simples pensamento abstrato dentro de uma cabeça humana tem a, sei lá, atração termodinâmica para quebrar uma espada de ferro? Essa é exatamente a parede de concreto contra a qual a mente ocidental bate com força ao ler um sutra. Dói o cérebro tentar entender. Dói. Mas para ultrapassar essa parede, a gente precisa tentar entender a premissa budista da não-dualidade. Não dualidade? Explica um pouco melhor. Claro. A separação super estrita que a gente faz no Ocidente entre a minha mente aqui dentro e a espada de ferro ali fora, para o budismo isso é considerado uma ilusão. Entendi. O sofrimento extremo, o pânico absoluto, ele meio que consolida essa realidade ameaçadora. O texto não está necessariamente sugerindo um truque de ilusionismo metalúrgico onde o ferro do nada vira vidro, sabe? Não é o Magneto dos X-Men. Exato, não é um superpoder magnético. O que a filosofia está sugerindo é que a realidade da experiência é, na verdade, moldada pela mente. Quando a mente entra em colapso devido ao terror puro, a espada já causou a morte da pessoa antes mesmo de encostar na pele dela. Nossa, isso é muito profundo. Então, quando a pessoa consegue focar a atenção na compaixão infinita de Kuan-Yin, bem nesse momento o terror é desativado. Sim, ele é completamente desativado. E ao desligar esse terror, o poder letal daquela situação toda é anulado lá dentro da psique da pessoa. A relação de causa e efeito se rompe ali mesmo. Perfeito, rompe na hora. O fogo não queima a mente que está imersa em total clareza. A espada do carrasco quebra, porque o domínio do carrasco sobre aquela vítima se estilhaça. A pessoa deixa de ser uma vítima passiva aguardando o corte da lâmina. E passa a existir num estado de paz, onde aquela violência simplesmente não alcança ela conceitualmente. É bem por aí. A violência vira pó na mente de quem foca. Cara, isso altera drasticamente a dinâmica da narrativa. Transforma a pessoa em perigo na verdadeira dona do próprio milagre. Com certeza. O poder volta para ela. E o que é mais surpreendente nesse roteiro milenar é que ele não estaciona no reino da fantasia, né? De jeito nenhum. Porque não são só montanhas de diamante e dragões marinhos que a gente nunca vai ver na vida. O texto dá uma guinada incrível para umas ansiedades muito estruturais, quase burocráticas do nosso cotidiano humano. A transição é muito sofisticada. O catálogo de perigos ainda inclui feras com presas afiadas, cobras venenosas, escorpiões com que o Sutra chama de um hálito de veneno que queima como chama. Uma descrição bem vívida. Muito menciona tempestades devastadoras com granizo e raios destrutivos, mas aí, repentinamente, essa natureza selvagem dá espaço para as dinâmicas da sociedade. Exato. Ele começa a falar de problemas que poderiam figurar facilmente numa mesa de bar
hoje em dia. Total. Ele menciona maldições, menciona feitiços e ervas venenosas elaboradas por inimigos reais, aborda aquele pavor avassalador de estar no meio de um exército em marcha e, surpreendentemente, cita um nervosismo terrível de enfrentar processos judiciais perante oficiais do governo. Burocracia pura, né? Imagina isso num texto ancestral, lidar com uma ação judicial no tribunal ou com fofocas que destroem a reputação de alguém. Essas coisas são colocadas lado a lado com a ameaça de um dragão cuspindo fogo na sua cara. E, de certa forma, são coisas parecidas para nossa cabeça. Sim, de uma perspectiva moderna, até provoca um sorriso, né? Pensar que enfrentar a fila da burocracia governamental seja literalmente tratado como lutar contra demônios da mitologia. Sim. Mas lá no fundo, a resposta emocional do nosso corpo humano é incrivelmente similar. A biologia do estresse confirma exatamente, mas assim, milimetricamente, o que esse texto propôs milênios atrás. Como assim? O pico de cortisol causado pela ameaça de ruína financeira ou por uma destruição de reputação num tribunal de justiça é o mesmíssimo pico de cortisol gerado se você der de cara com uma víbora no meio da floresta. Caramba, o corpo não sabe a diferença, né? O corpo humano não sabe a diferença. A percepção de ameaça à nossa existência é idêntica. E é por isso que o Sutra trata todos esses perigos com a mesma gravidade letal. Faz todo sentido agora. E para equalizar essa balança de medos, o texto introduz um conceito fundamental que é o Dharma. O Dharma representa os ensinamentos, a verdade fundamental da realidade. A escritura usa umas imagens de uma beleza poética absurda. Ela diz que Kuan Yin faz chover o doce orvalho e a chuva do Dharma. E para que serve essa chuva? Serve para extinguir as chamas dos desejos terrenos. Nossa, essa metáfora das chamas dos desejos terrenos é vital para nossa análise. Porque, de repente, aquele fogo literal que a gente queria apagar lá no comecinho do texto ganha um contorno totalmente novo. Um significado muito mais íntimo. Sim. O incêndio mais perigoso, então, não é aquele que queima a pele física, mas sim a fogueira interna da cobiça, do rancor, do ressentimento por estar enfrentando tal processo judicial, por exemplo. O sofrimento emocional simplesmente se equipara ao físico. A raiz de toda dor, de acordo com essa tradição fantástica, é sempre o apego. E a ilusão do nosso ego isolado. A ilusão de que estamos separados do resto. Isso. O medo de morrer envenenado por um escorpião ou o medo de ser difamado numa roda de conversa nascem exatamente da mesma fixação na nossa própria identidade. Kuan Yin atua oferecendo o que o texto chama de uma luz pura, livre de manchas. E um sol de sabedoria dissipando todas as trevas, não é assim que está escrito? Exatamente, um sol dissipando as trevas. Ao mudar esse foco interno de eu estou sendo atacado e o mundo me odeia para a contemplação serena de uma compaixão universal, adivinha? O vento e o fogo daquele infortúnio perdem o oxigênio na hora. Eles apagam por inanição. Sim, a ilusão da separatividade se dissolve. É, na verdade, a cura suprema para o terror do nascimento, do envelhecimento, da doença e da inevitabilidade da morte que assombra todo mundo. E tornar aquela nossa provocação, a nossa grande questão inicial desse mergulho. Quem é que salva quem? Isso. Se o sofrimento é neutralizado através dessa reprogramação absurda do foco mental, então o milagre é essencialmente um trabalho muito interno. O salvador externo, no fim das contas, ele faz o quê? Qual é o papel dele? O desfecho desse capítulo no Sutra amarra essa ponta solta de uma maneira muito, mas muito clara. No final de todas as descrições que o Buda dá, tem um outro Bodhisattva na história. Ah, é verdade, o detentor da Terra. Isso, conhecido como o detentor da Terra. Ele se levanta na Assembleia e faz uma declaração formal, assim batendo o martelo. Ele atesta que qualquer ser vivo que tiver contato com este capítulo específico e que compreender a liberdade de ação de Kuan Yin e os seus poderes transcendentais, obterá benefícios imensuráveis. E aí a gente repara que o foco recai totalmente na palavra ação. Ação, sem passividade.
O texto é bastante incisivo ao descrever os sons que são emitidos por Kuan Yin. Eles são caracterizados como o som maravilhoso, o som de Brahma, o som constante da maré do oceano. Uma sinfonia de compaixão. E a instrução afirma que esses tons de sabedoria superam, em magnitude, todos os ruídos assustadores do nosso mundo material. O trovão, o grito do bandido, a sentença do juiz. E a ordem final, a instrução para o milagre de fato acontecer, é manter esses sons na mente, e eu cito, de pensamento em pensamento, nunca abrigando dúvidas. Nunca abrigando dúvidas. É uma exigência de consistência que eu acho impressionante. É muito difícil. Não é para qualquer um. A chave do enigma todo reside inteiramente nesse trechinho aí. De pensamento em pensamento, nunca abrigando dúvidas. Uhum. Porque, ao estabelecer essa condição rigorosa, o Sutra desmonta completamente a ideia de um resgate unilateral. A intervenção eficaz não é de forma alguma um evento passivo de sentar e esperar. É o que a gente pode chamar de um verdadeiro encontro colaborativo de realidades. Tipo um aperto de mãos entre a pessoa e o universo. Isso. O portão universal está lá, ele está sempre aberto. E a matriz de compaixão está sempre disponível e irradiando como um farol no meio do mar. Porém, se a mente daquele indivíduo que está despencando do precipício estiver fragmentada pelo pânico, pela raiva ou pela descrença total... A conexão simplesmente não se estabelece, dá erro de rede, digamos assim. Exato, dá erro na conexão. A salvação só se materializa através da cocriação. O universo oferece a possibilidade real da paz, mas é o cérebro humano que precisa sintonizar e acessar essa frequência no meio do caos absoluto. Isso é maravilhoso. Usando a nossa analogia lá do comecinho da conversa, se a gente pensar nisso como um maquinário complexo de salvação, a compaixão infinita fornece o combustível. Há um oceano inesgotável de energia potencial. E de altíssima octanagem, né? Com certeza. Mas a ignição desse motor não é girada por uma mão divina descendo das nuvens mágicas. A chave de ignição está instalada, inexoravelmente lá no córtex da pessoa que está enfrentando o perigo. Dentro da própria cabeça dela. Sim, e essa pessoa precisa girar a chave seguidas vezes, a cada fração de segundo, de pensamento em pensamento, como o texto diz. É uma disciplina absurdamente rigorosa, sabe? Focar ativamente na sabedoria enquanto uma espada está balançando na sua direção requer uma força psicológica que ultrapassa muito o instinto de preservação comum. Sem dúvida alguma. Trata-se de um nível, altíssimo de resiliência cognitiva e espiritual. O mergulho profundo nessas páginas do Sutra de Lótus nos revela que o documento ele não foi concebido apenas como um consolo místico barato para afagar nossos medos primais. Não é autoajuda barata. Longe disso. Pelo contrário, é um tratado pesadíssimo de psicologia profunda. O ensinamento aponta para a gente que a neutralização da ameaça não importa se o perigo vem de presas afiadas numa selva tropical ou das armadilhas burocráticas venenosas que a sociedade ergue contra a gente, ou até mesmo da própria degeneração inevitável do corpo biológico, a salvação começa com uma ação desafiadora nossa. Que é a recusa em participar do desespero. Exatamente. A recusa em participar da narrativa do desespero e a escolha super deliberada, de segundo em segundo, pela sabedoria. A percepção que fica, pelo menos para mim, é a de que nós fomos muito condicionados a sempre procurar a segurança no lado de fora. A gente terceiriza a nossa paz, né? A gente terceiriza muito. Na cultura moderna, a resposta instintiva ao medo é erguer muros cada vez mais altos na nossa casa, redigir leis mais punitivas, forjar espadas ou sistemas de segurança mais resistentes. Defesas físicas contra tudo que possa ferir a gente. Exato. O nosso esforço é inteiramente projetado na alteração da estrutura do ambiente externo. A gente quer controlar o fora. Quando o segredo está no dentro. Pois é. No entanto, um texto que foi concebido há milênios levanta essa hipótese que eu acho perturbadora e fascinante ao mesmo tempo, a ideia de que a blindagem mais impenetrável que existe, no final das contas, talvez seja simplesmente a qualidade absoluta da atenção que a gente direciona no instante exato do impacto. É uma mudança de paradigma enorme. O que nos deixa com uma reflexão muito profunda para a gente processar após essa nossa exploração de hoje.
Vamos lá, joga para quem está ouvindo pensar. Pois é. Se as palavras antigas desse tratado mental carregam realmente uma verdade sobre a natureza da nossa percepção, e se o esforço de ancorar a mente numa sabedoria compassiva tem a força real para transmutar abismos de fogo em lagos calvos, qual é, afinal, a substância real dos nossos pavores diários? Boa pergunta. Sabe, os dragões do trânsito, as difamações no trabalho e as lâminas afiadas que cortam as nossas esperanças cotidianas são realmente construções tão sólidas assim, feitas de matéria implacável? Ou será que o peso esmagador de todo o nosso sofrimento só se cristaliza e ganha força destrutiva a partir do momento em que a gente escolhe abrigar o próprio medo nas engrenagens do nosso pensamento? É algo para a gente observar com muita calma na próxima vez em que o mundo parecer prestes a desabar em cima da gente.